E aí, Tatuzinho, eu sou a Neilinha. E eu sou o Mikael. E antes de assistir o vídeo, a gente pede pra você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @podetatuar. E é tudo isso que ela falou mesmo, não deixou nada pra mim. Entrando nesse assunto de política, o senhor também ingressou, né, nesse meio. Cara, todas e todos nós somos políticas e políticos. Influenciadores e políticos. É isso. Até quando você diz que você não é, você tá tendo Você atitude tá sendo política. posicionamento. Você tem um posicionamento. Eu vou arrepiar Bolsonaro, que odeia Paulo Freire, né? Que é uma das referências na educação, patrono da... Paulo Freire diz, né, cara? Educar é um ato político. Não é um ato político partidário, não é isso. Você tá lá, olha, vote, pá. É óbvio que se me perguntarem, eu vou dar minha opinião sobre isso. E para mim, professor, você vai votar em quem? Eu digo, cara, agora é a opinião minha. Então preste atenção a isso. Vou votar em tal pessoa, porque me perguntaram, mas eu não ficava ali desenhando a cara de quem eu ia votar. Sim. Não, de jeito nenhum, saca? Mas tudo é ação política, saca? Quando você tem o seu olhar sobre o seu peito, seu seio, saca? É uma atitude política de empoderamento, de enriquecimento, de liberdade da mulher. Quando eu educo as minhas filhas e os meus filhos para essa liberdade de pensamento que você tem, é uma educação política, saca? É uma educação de libertar a gente dessas amarras tão escrotas que escurecem ou embranquecem, para não ter um discurso preconceituoso, né? As visões da gente. Saca? Então, tudo é atitude política. E lógico, né, cara? A gente tem um grupo político que se perpetua. Porra, a política parece feudalismo, né, cara? O senhor feudal passa o poder dele para o filho, que passa para outro filho, e ele se perpetua para sempre. Essa velha política que a gente precisa combater o tempo todo, saca? É ela que turva os processos, é ela que tenta colocar nas cabeças da gente que política não vale nada, que política é tudo ladrão, porque quanto mais a gente pensar nisso, apesar de que a gente tem um número gigante dessa galera aí, até aqueles que vivem dizendo que não são, Bolsonaro e a família dele, né, vive no discurso da lisura, mas veja aí, comprar imóveis, 51, cento e tantos milhões de dinheiro vivo, cara, Cara, eu tenho 5 contos, tenho 7 contos aqui. Tá melhor que eu. Pra comprar pão, saca? O cara comprar milhões e milhões de dinheiro vivo. E depois não consegue justificar, né? E ainda fica com justificar, minha família, minha mulher, saca? É esse tipo de pensamento que querem que a gente tenha, saca? Mas não, a gente tem... Vini Parracho, eu amo o Vini. Vini foi meu aluno, é vereador, eu amo o Vini, brother. Eu participei de um podcast dele que foi incrível. Vini tem uma trajetória que eu acho massa. Ele disse, olha, tio Help, que é como ele me chama também, e eu me amarro de ser chamado de tio. Contradizendo até um livro de Paulo Freire, que é Professora Cintia não. Paulo Freire, ferre-se essa sua ideia, eu não tô nem aí pra essa ideia, eu contesto essa mostrando ideia. que até uma pessoa que você admira, você pode discordar. Claro. Ninguém é dono da verdade, como a gente havia dito. Não é, brother? Paulo Freire não é Deus. A gente não pode deificar ninguém. Os nossos pais e as nossas mães, né, tem a base ali de barro, cara, apesar do amor todo, porque são pessoas, são seres humanos, são homens, como todo é mundo isso, aqui. como eu, como você, todo mundo, sabe, duvide dessas ideias do excesso de eu sou bom, eu sou santo, duvide, cara. Aqui entra a idolatria idolatria no geral, mas idolatria de político não existe, sabe? Existe, tipo assim, brother. Bolsonaro, você é a favor de Bolsonaro e você concordar com tudo que ele fala, Não, discordo, com tudo que Lula fala. Brother, ó, eu vou votar em Lula agora, e hoje é dia 13. Não por acaso, não por acaso. Literalmente não por acaso. Foi
Foi escolhido. Estou muito feliz com a pesquisa que aumentou um pouco os índices de Lula, estagnou o Bolsonaro, sabe? A gente tem que votar mesmo, cara. Eu estou votando em Lula para derrotar Bolsonaro. Exatamente. Eu não estou votando em Lula, sei dos mecanismos escrotos todos que foram feitos para tirar ele da eleição passada, sabe? O PT tem umas estruturas gigantescas, viciadas em um monte de processos estranhos também, mas nesse momento, cara, Lula é quem vai derrotar esse cara. Sim. E vai derrotar o quê? O preconceito, a violência. Olha o absurdo da galera matando outra galera por pensar divergente. Isso é um absurdo, sabe? Pautado em religião. Mas eu lembro de uma pessoa que postou uma parada quando o Bolsonaro ganhou no grupo de WhatsApp, porque uma das primeiras atitudes dele foi rezar com os pastores, não sei o que. Ela disse, nunca nenhum presidente fez. Cara, como se rezar ou estar vestido de pastor tornasse aquela pessoa infalível. E não somos. Saca? Na boa, diz aí. Não. De boa. Então, Foi? Falou? Eu penso que a gente está num momento assim, da gente realmente ter o voto nessa consciência, o voto da defesa dos ideais mais bonitos que eu tenho, sabe? E assim, eu votei em Lula das outras vezes, 4 vezes seguidas até que ele ganhou. Depois eu comecei a criticar, tanto que eu parei de votar em Lula. Saca? E vou votar para derrotar Bolsonaro, assim como eu amo Paulo Freire. Eu acabei de questionar uma obra de Paulo Freire. Sim. Sabe? Se Lula vai ter esse poder, óbvio, de derrotar, mas se fizer merda, a gente vai levantar a bandeira e dizer, olha, filha da puta, e aí? Esse negócio de que o colégio é doutrinador, que doutrina a esquerda. Cara, eu fiz IFBA durante uns anos e ali, dentro do IFBA, na época do PT, foi o momento que a gente mais criticou o governo. A gente falava mal mesmo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente falava, não tinha meia conversa. E isso é massa, saca? Você não pode... Não é porque eu votei nele que eu vou idolatrar o cara. Se eu votei nele, tá me devendo. É pelo contrário, até se você votou no cara, agora você tem que ficar ligado. Isso, ele tá me devendo meu voto. Isso, questionar, ir atrás do que tá fazendo e tal. E quando você fala... Na minha escola teve isso, tipo assim, de uns alunos quererem ir na diretoria pra falar que tinha professores que estavam doutrinando. Quem eram esses professores? Professor de história, professor de sociologia e professor de filosofia. Sempre são esses. Mas ensina galera, a questionar. Se você tem um mínimo de senso crítico, o professor pode falar, coma bosta. Você não tem que comer bosta. Você tem o seu pensamento crítico. O professor pode chegar lá e falar... E não só o professor, né? Qualquer um. Qualquer um, mas assim, né? Na questão de estudar. E aí foi ótimo, porque o professor chegou, ele abriu a bolsa assim, eu não me baseio em grupo de WhatsApp, não, pra estudar. Ele pegou os livrões assim, eu me baseei nisso aqui, ó. Pá, e os livrões dessa grossura. Tipo assim, galera, é só pensar um pouco. Não é porque ele tá falando que você tem que tomar como verdade. Você, inclusive, tem que questionar mesmo, porque tá ali pra te ensinar, pra discutir. E quando, por exemplo, a ação educativa, a ação política de educação é ação para estimular a reflexão e a consciência, saca? É você estimular aquela meninada ali a pensar diferente, a cobrar do vereador que a rua dele tá toda esburacada, tá toda lascada, cobrar, fazer uma manifestação quando a alimentação escolar, a merenda, saca, não tá lá. É necessário, é por aí, sabe? E é muito triste não ter, assim... Porque normalmente o colégio público ele atende uma parcela das pessoas menos favorecidas. É muito triste porque tem gente que vai lá para comer porque não tem comida em casa e não tem a merenda, sabe? É um pouco até revoltante, sabe? Traz uma angústia.